Amanhã, além de ser dia de Tiradentes, é aniversário da nossa capital federal. Viabilizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, Brasília completa 58 anos em um dos momentos mais turbulentos da nossa história política. Idealizada já na primeira Constituição Republicana de 1891, a capital da Esperança teve os traços desenhados pelo arquiteto Lúcio Costa e as edificações projetadas por Oscar Niemeyer. Perto de completar 60 anos, Brasília tem muita história a ser contada. Com o objetivo de explicar como tudo isso aconteceu e começou, o canal History lança nesse fim de semana a minissérie 1000 Dias, a saga da construção de Brasília. E para falar um pouco sobre essa série, recebemos aqui no estúdio do Morning Show a diretora de conteúdo original do History, Krishna Marron. Gostou da minha pronúncia? Tá certa, Krishna? Tá certíssimo, eu não acredito que alguém acertou. Krishna Marron e o ator Bruno Bellarmino, que interpreta o topógrafo Heitor, que traz consigo o sonho de muitos dos brasileiros na época de se reconstruir e prosperar com o nascimento da capital federal, com o nascimento de Brasília. Bom dia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Morning Show, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Como é que começou essa história? Conta pra gente, como é que foi essa experiência? Cara, do meu lado eu posso contar como o projeto nasceu. A Camila Kamimura, que é roteirista e estava na Cine Group, que é a produtora da série, fez um pitching no Rio Content e falou, vamos falar de Brasília e tal. E na mesma hora eu falei, não, porque eu pensei que de novo a gente ia falar ou da parte arquitetônica, construção e tal, ou de política, que é isso que a gente pensa quando fala de Brasília. E aí quando ela falou, não, a gente quer falar sobre o ponto de vista de quem botou a mão na massa para construir a cidade. Vamos falar do ponto de vista do candango. E aí quando eu falei, puta, pode ser uma boa ideia isso aí. E ela falou, não, e a gente tem material de arquivo pra caramba. Sim. E a gente pode misturar isso como no filme No, do Gael Garcia Bernal, assim, fazer de uma forma muito orgânica e tal. Falei, puta, boa ideia, vamos. E aí começou o projeto, que agora você pode contar. E pra você, Bruno? Cara, eu achei bem interessante a série por conta dessa perspectiva, né? Por conta da perspectiva de ter pessoas comuns numa saga mesmo, né? Por exemplo, o meu personagem, na época da transição, não existia a capital era no Rio de Janeiro, mas o meu personagem, o mote dele, já era a infelicidade que ele tinha dessa burocracia de estar numa grande capital, e ele viu nessa oportunidade de construir uma nova cidade, a nova capital, dele realizar os sonhos dele. Né? Muita gente foi movida pelos sonhos, né? Muitas famílias saíram da sua cidade, saíram do Nordeste. E é esse que gerou a figura do candango, né? O candango, na verdade, são as famílias que migraram do Nordeste para o Planalto Central para seguir nessa empreitada, ganhar uma vida, alimentar um sonho de buscar um novo horizonte para si próprio, para sua família e tal. Agora, fala um pouco dessa figura. Essa figura é representada na série, imagino eu, de uma forma muito forte, porque eles são os protagonistas, eles que botaram a mão na massa, literalmente. Sim. Imagina você ir explorar um lugar que só tinha mato e não existia uma outra possibilidade a não ser a construção dessa cidade, assim. As pessoas que foram para lá foram motivadas por sonhos diversos, né? E você concretizar isso na época, imagina, no meio do nada. Imagina a dificuldade que seria para um sujeito ter uma família, chegar assim e dizer, olha só, mulher, tu vai ficar aqui porque eu estou me embrenhando dentro do mato para construir uma nova cidade. As pessoas não colocavam fé, ninguém colocava fé na construção de Brasília em tão pouco tempo. Foi uma ousadia incrível do Juscelino Kubitschek. E uma saga faraônica de quem fez. Né? De liderar essas pessoas, né? Porque, assim, exemplo, eu tenho meus sonhos, tenho um monte de coisas que eu quero alcançar na vida e acredito que, assim, família, tudo isso impede para que você não vá. E as pessoas foram, construíram, tá lá até hoje. Imagina. A sua família que fala não vá, a minha fica vá. No caso do meu personagem não tinha ninguém, né, coitado. Ele só tinha ele mesmo e disse, cara, quer saber? Eu vou embora. Vou deixar esse chefe burocrático chato para
Não, o chefe era filho da puta. Muito. Ele é o corrupto. A gente tem um vilão na história. Porque a série mistura dramaturgia com coisas que aconteceram de fato. Você falou aqui de algumas imagens de arquivo. Eu sei que tem entrevistas também que vão pontuando essa história. Como que acontece essa mistura, assim? Porque tem essa parte que é ficcional do seu personagem, claro que inspirado em coisas que aconteceram com muita gente ali, mas tem a parte que de fato é documental. Como que isso foi misturado? A gente mesclou muito bem isso. Eu acho que é um ponto maravilhoso dos roteiristas. A gente tinha realmente tanto material de arquivo e tantos depoimentos que a gente pôde criar os personagens fictícios baseado nesses depoimentos todos. Tudo que aconteceu, que a gente viu, que está ali na série, tem algum depoimento sobre isso. Então foi muito bacana para a gente ter esse equilíbrio entre o material de arquivo só para ajudar a construir esses personagens ali e pontuar as entrevistas. E visualmente, tem efeitos especiais envolvidos? Cara, visualmente, porque você tem Brasília pronta agora, as imagens que foram feitas na época. Gravamos no Cerrado, perto de Brasília, mas não usava Brasília como pano de fundo durante a série, porque a série não tem isso, né? A gente não tem Brasília já pronta. Então, o que a gente teve que fazer foi gravar ali e usar muita computação gráfica para a gente poder colocar a obra, né? Colocar ali o terreno que estava sendo feito, as estradas sendo abertas e tudo mais, misturado com esses arquivos. Então, inclusive, o material de arquivo nos ajudou a toda a parte de computação gráfica e os planos, o jeito que a gente montou visualmente a série tem a ver com esse material de arquivo. Nada foi inventado do nada, sabe? Tinha uma base muito forte. Tem uma questão que eu vi, até me chamou a atenção vendo a televisão, acho que, se eu não me engano, na Globo News, no canal Globo News, falando de uma vila que fica submersa no Lago Paranoá, que é uma vila muito possivelmente eu vi de relance a chamada, mas imagino eu que seja uma vila dos candangos, dos trabalhadores, né, que ficavam nos barracões ali, né, enquanto trabalhavam, tudo. Isso tudo é mostrado, esse cotidiano difícil, né, de quem construiu e que estava na linha de frente, é mostrado na série de alguma forma? Nossa, ou ela parte de um viés mais da topografia, da arquitetura, só como digamos, um plano já definido? E a minha pergunta mostra o sofrimento de quem estava ali na linha de frente, né, acreditando num sonho, mas tendo que tirar o couro para conseguir alguma migalha, enfim? Mostra muito, né? Sim, há esse elemento. Primeiro, o topógrafo, quando vai lá, ele vai fazer a demarcação de toda a região e logo em seguida vem essas pessoas para poder dar continuidade no projeto, né? Levantar os esqueletos e os monumentos, os prédios, enfim. E há muito forte essa exemplo. Agora mesmo está passando uma cena aqui bem interessante que é no hospital que a gente criava como se fosse campanha de guerra, né? Porque a situação era meio que parecido num fronte mesmo. Quem está desculpa te interromper, Bruno, quem está nos acompanhando em imagens, quem está ouvindo só no rádio, a gente está vendo imagens, essas imagens são reais mesmo, essas imagens são da época, feitas na época, ali, os acampamentos, né, a estrutura e foram criadas cidades mesmo para esses trabalhadores, eram milhares e milhares de trabalhadores que tinham que ter uma estrutura mínima ali para poder trabalhar. Então tinha hospitais, como a gente viu aí, o dentista, né, que pudesse atender esses trabalhadores. Tinha de tudo, foi virando uma cidade durante a construção e o entorno de Brasília foi também crescendo, que hoje ainda está lá, né, cidade livre e tudo mais. E sobre isso dos trabalhadores que você tinha perguntado, uma das coisas, assim, eu sei que eu tô do lado do galã da série, nosso herói da série, mas o meu personagem, cara, dos personagens favoritos é o pedreiro. Sim. É quem tava ali, né? O personagem do Domingos é o que mais me fez chorar durante a série toda. Foi um êxodo mesmo, né? As pessoas que iam para lá eram um êxodo. Vocês se defrontaram com a ideia de os cariocas terem tido o corporativismo ferido quando viram a sede do governo sair do Palácio do Catete e
para Brasília. E, aliás, hoje o entorno do Palácio do Cadete é super decadente, nem dá para andar por ali, né? Eu adorava aquela área no Rio, putz. Eu sou carioca, minha família é carioca, tá no Rio, e o nosso vilão é carioca. Representa bem isso que você disse. Que é esse vilão? Não queriam ir. Conta mais sobre essa trama, que é a trama fictícia, esse drama que acontece. A gente tinha que... pensa a dificuldade até de material para conseguir naquela época, o Rio lutando contra, né, os lacerdistas também lutando contra, todo mundo muito puto com Juscelino, falando, gente, esse cara é louco, isso não vai dar certo, vamos quebrar o Brasil. Então, claro, a gente tinha que ter uma pessoa para ser esse contraponto, né, para ser o nosso antagonista e de fato, como a história conta, tinha muito, então a gente colocou isso num personagem que é o Tércio, que ele é detestável. Sim. E a gente já tem corrupto. ali na série o nosso primeiro corrupto. Já durante a construção de Brasília, oferecendo para levar vantagem e vender material ganhando uma porcentagem, né? O começo dos nossos empreiteiros. Das propinas. Os lobistas. Você tocou num ponto legal agora que eu queria perguntar justamente. Se fala muito pouco, né, sobre a construção de Brasília na parte financeira. E você falou dos antagonistas falando, o Juscelino é louco e tal. Justamente esses planos faraônicos do Juscelino de querer avançar 50 anos e tal, eram umas coisas mirabolantes que o Brasil não comporta a gente ver até hoje. Não dá, não tem como. Nas suas pesquisas, eu imagino que você se aprofundou bastante para criar essa série e tal. O que você encontrou nessa parte? Como é que funcionava a cabeça do Juscelino? Lasque-se, vamos gastar tudo, vamos botar para quebrar e construir essa parada? Cara, ele era um sonhador, ele conseguiu cumprir as metas dele. A série não é sobre ele nem sobre isso, é muito sobre os candangos em si, né? Sobre quem colocou a mão na massa. Mas eu sei desse outro lado muito por uma coisa até familiar. O meu avô foi piloto do Juscelino no período da construção de Brasília e tinha insônia, então eles se falavam muito, porque o Juscelino também não dormia muito bem. Era o piloto. Era o piloto. Então... Ainda bem que não era o motorista, né? Não, mas meu avô tem certeza que ele foi assassinado, tinha certeza. Em Resende, Mas o muita mais gente importante... tem. O mais importante desse traço aí do Juscelino, quando ele citava essa transformação de 50 anos em 5, era justamente modernizar o país, né? A gente estava numa transição de rural para modernidade. Então, assim, ele foi ousado para fazer isso. Teria que ter sido feito de qualquer forma. E ele teve a liderança de executar esse projeto, né? Eu discordo um pouco, porque eu acho que você tem que ter essas ambições quando você é um país rico, né? Mas tudo bem. E tem a crítica também, em função disso, de talvez o Lacerda, os cariocas que o Tonholi trouxe, né? Que quando a capital foi mudada do Rio de Janeiro para Brasília, não tivesse essa noção que a gente tem hoje, né? Com o passar do tempo, que você fala assim, colocar uma capital afastada dos grandes centros só favoreceu os caras que querem agir de forma errada dentro da política, então, né? Acobertou. Não era o plano, pois é. Uma dó, né, acontecer isso, porque o plano era lindo. O ideal era lindo. Você O não sonho acha era que tem um fundinho disso também? Que imagine se o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios fosse aqui no Viaduto do Chá. A população ia tirar no tapa os caras de lá. Não tem um pouquinho dessa intenção também? Você não aí eu já tô perguntando sua opinião mesmo. A minha opinião pessoal... ali, vamos levar pra longe. Se fosse mais pertinho, tava fácil da gente tacar ovo, da gente xingar os caras e tal. E a gente ia estar um pouco mais violento, e talvez a gente tivesse um pouco mais Argentina, o que seria bom pra gente. Mas história é história. E esse projeto de tirar as capitais do litoral para o interior já vinha desde 1846, né? O Marechal Rondon parece que já estava mapeando a região. Então, assim, já tinha esse processo de retirar, porque até então, numa situação de guerra, ficaríamos mais expostos no litoral do que no interior do Brasil. E até para diversificar, né? Só existia as grandes capitais, eram todas no litoral. Então, interiorizar o Brasil foi importante também. Isso acontece com todos os países, eles têm essa necessidade de interiorização, muito para se proteger,
Mas eu acho, opinião pessoal minha, eu acho que a humanidade nunca deveria ter saído do litoral. Olha aqui, do povo do interior. a gente tá recebendo aqui no... pagando Laudêmio toda hora, assim, cara. A gente tá aqui no estúdio do Morning Show com a Krishna Marron e o ator Bruno Bellarmino. A Krishna é a diretora de conteúdo do canal History. Eles estão falando pra gente sobre 1000 Dias, a saga da construção de Brasília. Fala, Paulinha. Vocês falaram sobre essa parte difícil de ir para um lugar onde não tinha nada, então uma parte mais sofrida aí dessa história. Mas na série tem alguma coisa de muito curioso, assim, que aconteceu nessa construção dessa cidade? Enfim, alguma coisa que a gente talvez não saiba. Tão pesada, assim. Nossa, tem um monte de coisa leve que acontece, né? A gente tem um monte de caos. Olha, essa cena, por exemplo, que tá aí, olha, as pessoas estão reunidas em torno de uma mesa agora. Durante a Copa, tomando uma cerveja, papeando, rindo. Né? Exato, teve esse tipo de coisa. Tem uma coisa de retalhos, de causos, né? Sim, inclusive quando eu fui fazer essa série lá, eu já gostava do aspecto do fenômeno de Brasília, né? A gente ter isso no nosso país, assim, esse êxodo, várias pessoas no Nordeste, no Brasil inteiro indo para lá, para dentro. Mas, e daí, vem sempre essas questões, assim, do poder, né? E uma das coisas que eu ouvi em Brasília, né, enquanto eu estava pesquisando para meu material, meu personagem, foi uma história, assim, muito curiosa, de um sujeito que foi para lá, ainda adolescente, trabalhou, e ele disse que havia vários conflitos com a polícia, sabe? E ele disse para mim também que no meio daquele lago lá, existe um cemitério clandestino de pessoas que foram assassinadas, sabe? E até hoje ninguém não teve culpado de nada, assim. Aí eu fiquei... Tá submerso. Aí eu fiquei, caramba, que coisa, né? Se você for pensar historicamente assim, beleza, for justo com todos, é uma tremenda injustiça isso. Você entende? E daí essa história me veio muito forte da construção, sabe? Eu deixei aquela coisa onírica do lado e fui para a realidade do que seria isso, né? De você ser assassinado por algo que não é seu, mas que você estava ali, né? Brasil? Ô, Krishna, e você já falou algumas vezes, né, sobre esse projeto ambicioso aí do Juscelino e da esperança que as pessoas tinham em torno desse projeto, né? Você acha que hoje isso, a gente olhando ali para Brasília no cenário atual, a desesperança tomou conta? Cara, eu acho que a gente está muito desesperançoso, eu acho que a gente é tomado há muitos anos por uma síndrome de vira-lata, e eu acho que a série nos ajuda a tirar um pouco dessa síndrome de falar, gente, a gente consegue fazer coisas assim, que você fala, não é possível, inacreditáveis, quando a gente se une e acredita no ideal. Então eu acho que a série, no final da série, assim, o último episódio, você fica com o coração muito dividido, porque dá uma esperança danada, você tá torcendo por aqueles personagens, por aquela cidade dar certo e vingar, e o país crescer e ser melhor. Então você fica com o coração cheio e ao mesmo tempo o seu coração é dilacerado, porque você fala, olha como é que a gente tá agora, meu Deus, era para ter dado certo. Como é que a gente consegue dar errado? Então, é fogo, dá esse mix, sabe, de sentimentos que em inglês chama... tem uma palavra para isso que é overwhelming, que no Brasil o Robertão fala, são tantas emoções. Ele termina assim, são tantas emoções. Você sabe que esse fenômeno que vocês estavam falando do êxodo das pessoas irem para Brasília, para construir Brasília, aí se criaram as cidades satélites e tal, porque as pessoas tinham que morar... É um fenômeno que também acontece em outros lugares. Aqui no noroeste do estado de São Paulo, você teve no começo do século passado a construção do trem e tal, a linha do trem. E aí você tem praticamente o noroeste inteiro, cidades como Araçatuba, Birigui, que foram nascendo justamente porque eram os caras que começaram a montar acampamento e tal. E seguindo a linha do trem. Seguindo a linha do trem. E aí as cidades cresceram. Araçatuba, inclusive, foi na década de 80, 1980, a cidade de onde se decidia o preço da arroba do boi pro Brasil inteiro. E aí, mais para a divisa com o Mato Grosso do Sul, foram criar a hidrelétrica da CESP, aí criaram Ilha Solteira, Pereira Barreto, e são os fenômenos interessantes porque as cidades foram surgindo e hoje, por causa de royalty das hidrelétricas, tem tanta grana que os caras ficam inventando obra para fazer, porque tem que gastar o dinheiro, olha, constrói, pinta ali a calçada e tal. Então são os fenômenos que você falou, olha, quando a gente quer
se constroem coisas legais. Muito. Eu contei isso, não vai acrescentar em nada na minha pergunta, mas é que me veio na Eu fiquei cabeça. morrendo de medo de você já tá falando de outra coisa do History que a gente tá fazendo que Não, tem mas, muito ó, a ver com Sério? isso. Vocês estão fazendo isso? Gente, spoiler! Dá O pra Caio dar? acabou de dar um spoiler aqui Sem no saber. programa. Mas, ó, Mas a minha pergunta era, a missão da série de Brasília é mais ou menos essa? Tem um objetivo de, tipo, mostrar... Gente, o brasileiro consegue fazer umas coisas legais e tal, é pra colocar a galera pra cima? A gente começou sem saber que ia dar nisso e lá no final você fala, meu Deus, deu. É interessante porque a gente começou esse projeto em 2014, 2015 e sem querer virou um momento, né? O momento de falar de esperança ou não, o momento do feminismo, inclusive, porque a gente tem o personagem da Gilda, que é uma arquiteta, que realmente existiu, que era da equipe do Lúcio Costa, que estava ali trabalhando também com o Niemeyer. E ela passou por várias coisas que são discutidas hoje em dia. Então é muito legal ver um projeto nascendo e crescendo e calhar num momento justamente que o feminismo está em voga, que essa desesperança, infelizmente, está acontecendo. Mas, assim, calhou muito bem para o momento atual do Brasil. Legal. Fala, Tonholi. Aconteceu uma coincidência muito engraçada aqui. A Krishna descobriu que ela estava filmando um livro meu e ela não sabia que eu era o autor. Eu fui elogiar a Como é que foi biografia. isso? Eu fui elogiar a biografia do Lobão, que eu amei. Assim, a melhor biografia que eu li nos últimos anos. Parabéns. Sou sua fã. E aí, quando eu fui elogiar, ele foi falar do Bem-vindo ao Inferno, que é uma outra série que a gente vai fazer em parceria com a SBT. Sobre o É, Roger Tonholi, Abdelmaci, né? Ah, Uma das histórias mais panorâmica. terríveis. O cara tem aí. 500 livros Então agora eu vou escritos. perguntar como é que tá indo. Essa eu não posso contar ainda, essa é segredo, eu só te conto em off. Aqui eu não posso contar. Aqui o foco é Cine Group, é dias, mas depois eu te conto. Deixa eu focar um pouco na carreira do Bruno. Bruno, mudando um pouco de assunto e focando aí na tua trajetória como ator e tal, você tá vivendo um momento interessante da tua carreira aí, né? Depois do sucesso como lutador Luizão, do Supermax e Essa tal. série deu medo, hein, meu? Eu adorei essa. Você tá confirmado aí já na segunda temporada de 3% da Netflix e também de Carcereiros da TV Globo. Fala um pouco aí da tua trajetória. Há pouco soubemos que a gente deve ter se trombado ali no Abril pro Rock, em Olinda, em Porra, Recife. bem moleque mesmo. Cara, eu pirava na tua quando eu te via por lá. Eu dizia, porra, nossa, a MTV tá lá, vamos ficar famoso, vamos pegar o CD e vamos dar pros caras lá. E tinha a banda, né? Você Tinha uma banda de hardcore lá em Os Olinda. fãs de né? Edgar, meu. Olha lá. Cada Pois dia é, brota um. cara. Nossa, velho. Mas vamos lá, como é que tá? Pô, você tá com tudo aí, pô. Cara, eu tô muito feliz, assim, eu tô numa fase da carreira que eu tô colhendo mesmo agora as coisas que eu produzi. O ano passado pra mim foi intenso de gravações e esse ano eu tô mostrando todos eles, né? Eu tô agora na terceira, você falou agora do 3%, que inclusive vai estrear agora no dia Semana 27. que vem. Na segunda Sim. a gente vai ter a Maria Flor e a Fernanda Vasconcelos aqui pra falar de 3% segunda temporada, série nacional da Netflix. Tô curiosíssima. Bem legal, tá bem legal, tá bem legal. Lá eu tô com um personagem bem bacana, que é o Gerson, um miliciano do continente, né? E além do 3%, eu também tô com Natureza Morta, do Cine Brasil, que é uma série que narra 2 policiais civis aqui em São Paulo, que tá em busca de um psicopata, assassino de mulheres aqui. Com a Outro. Ananda Costa, com a Ananda Costa. Tô com 1000 Dias também. E tô gravando os Carcereiros agora, né? A segunda temporada, que tá muito legal também, mas só pro ano que vem agora. Gente, Maravilha. pra quem tá ouvindo a gente no rádio, ele é um gato, tá? Ele é o nosso galão da série. Fica a dica. Fica a dica, fica ligado. Olha, você sabe assim, eu sou um cara, por incrível que pareça, assim, eu sou um cara muito tímido na vida real mesmo, impressionante. Mas os meus personagens, assim, eles gostam de ser galãs, bonitão. Falastrões, nossa. expansivos. Sabe que o pessoal, Krishna, de Araçatuba ouviu você falando, tem a ver com a nossa história, já estão me mandando mensagem aqui, me marcando no Facebook, tá ficando curiosos com o seu trabalho aí sobre Araçatuba. Agora eu vou criar um fã-clube também. Também quero. Olha Gente, aqui. pra quem tá ouvindo, eu sou senhorinha grisalha, tá? Quem ouve, vê. Vamos passar aqui o serviço. Olha, a série 1000 Dias, a saga da construção de Brasília, tem pré-estreia especial amanhã, sábado, né, dia 21 às 19 horas, e a estreia mesmo no domingo, dia 22 às 23h35, adorei o horário, hein? 23h35, e episódios inéditos todos os domingos São 4 nesse mesmo episódios? horário, né? São 4 episódios. No History. No gente. History.
falado. Muito obrigado. Aqui presente com a gente a diretora de conteúdo original do canal History, a Krishna Marron. Quase que eu falei Ramon. A Krishna Marron e o ator Bruno Bellarmino. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, aí. gente. Valeu. Vamos ficar de olho.